Olá, companheiros e companheiras. Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Luciano, sou o diretor do Sindipeto Caxias e também faço parte da coordenação da Federação Única dos Petroleiros. Hoje é uma data muito importante. A gente está fazendo um debate nesse congresso tão fundamental todo ano e é o segundo congresso dos petroleiros e petroleiras aqui do estado do Rio de Janeiro, Sindipeto Caxias, o Sindipeto Norte Fluminense, e também tem companheiros da oposição do Sindipeto Rio de Janeiro, que está fazendo essa composição, essa organização, junto com nossos convidados, para melhor estar entretendo, trazendo a companheirada nesse debate tão importante, que é a saúde do trabalhador e trabalhadora nesse momento de pandemia, né? Covid-19, infelizmente, já ultrapassamos a marca de mais de 500 mil mortos no nosso país por conta desse governo genocida, e a gente precisa se proteger, precisamos debater e ter mais informações para se proteger nesse momento. Eu tenho aqui convidados ilustres, a doutora Daniele Mota, que é advogada do Sindipeto Caxias e está envolvida constantemente nas questões dos protocolos de segurança, né, de Covid-19, tentando estabelecer na base. Temos também aqui a companheira Liliane Teixeira, pesquisadora de saúde do trabalhador da Fiocruz. Muito obrigado pela sua participação, doutora. E também o doutor Ricardo Garcia, é um companheiro do Norte Fluminense, médico de formação, e vai estar nos ajudando muito. E, lógico, o companheiro Alexandre Vieira, do Norte Fluminense, diretor, sempre atuando na área de SMS e debatendo junto com a FUP os interesses dos trabalhadores. Eu vou dar a palavra ao companheiro Alexandre para se apresentar e colocar um pouco as informações do dia a dia de sua base e ajudar aqui na nossa live. Fala aí, Alexandre. Bom dia aí. Bom dia não, né? A gente vai acabar sendo à tarde, né? Então, boa tarde a todos e todas. Tá? A gente acaba gravando e esquece, tem que se situar no horário que vai passar. Sou Alexandre, né? Como o Luciano falou, faço parte aqui da direção do Norte Fluminense, atuo aqui na coordenação da saúde. E o objetivo da nossa transmissão aqui, né, é estar passando informações aí, utilizando aí profissionais gabaritados de várias áreas, né, a ciência, a jurídica, a área médica, que também é ciência, para estar informando, né, porque informação é o que faz as pessoas se preocuparem, né, e aí essa preocupação do que pode atingir a saúde das pessoas é o que vai fazer elas se mobilizarem, porque, infelizmente, a gente vê o campo, né, de defesa do trabalhador está muito afetado, né? Eu sempre cito o exemplo aqui, você olha o ministro do meio ambiente que a gente tem, que é o ministro contra o meio ambiente, né? Então, a gente olha para a saúde do trabalhador, também está do mesmo jeito, né? O pessoal que está coordenando, não está coordenando para ajudar, está coordenando para atrapalhar, e somos nós mesmos que estamos tendo que lutar por nós, e o que mais pode trazer ganhos para os trabalhadores é a sua mobilização, e para essa mobilização ocorrer tem que ter consciência. Daí eu volto aí para o Luciano passar para as demais apresentações. Ok. Bem, eu queria começar com a companheira Liliane, né, em relação a essa fundação tão importante, né, esse órgão tão importante que é a Fiocruz, e queria saber dela, assim, em relação às pesquisas que estão sendo feitas na questão do petróleo, né, os trabalhadores e trabalhadoras, o que ela tem para passar para a gente, esse envolvimento da Fiocruz em nosso campo, né, e o que pode estar ajudando a gente para poder a gente se proteger nesse momento tão difícil. A Fiocruz tem sido um parceiro constantemente da Federação Única dos Petroleiros, né? Sempre, e não só, né, da nossa categoria, mas em todo o Brasil. E agora a questão das vacinações também, que está tendo muita dificuldade por conta desse governo, que não está ajudando nem um pouco em relação ao financiamento, em relação aos insumos para a produção. Mas eu vou dar a palavra, companheira, para falar um pouco, né, dessa questão também, se tiver oportunidade, e também no campo da nossa categoria,
as informações que ela tem absorvido. Acho que seria fundamental um pouco da sua palavra, Liliane. Boa tarde, então, né? Obrigada pelo convite, e realmente, com o início da Covid, o que acontece? Eu sou de um departamento que é o Centro de Estudos da Saúde Trabalhadora e Ecologia Humana. Nós acabamos nos organizando, né, como toda a Fiocruz e todas as outras instituições de pesquisa ou de saúde, para tentar auxiliar as demandas, né? E quais são as nossas grandes demandas? Os sindicatos. Então, a gente realmente está dia a dia auxiliando diversos sindicatos, e eu preparei um material que seria meio que, assim, realmente, um ano de pandemia, um ano e, né, alguns meses, e qual foi a nossa atuação nesse período, tá? Vou aqui compartilhar para passar para vocês. Maravilha. Já está compartilhada, só para... Sim, está aparecendo aqui, sim. Tá, joia. Então, vamos lá, gente, deixa eu pôr só aqui no cantinho, né, para não atrapalhar. O que acontece? Então, com o início da pandemia, nós criamos um grupo, que é a Rede de Informações sobre Exposição ao SARS-CoV-2 em Trabalhadores no Brasil. E esse grupo, então, é coordenado pela Rita Matos, né, todos, a Juliana Correia, e eu, todas nós da ENSP, né, Escola Nacional de Saúde Pública. E nós temos uma parceria com o DIESAT também, né? E aí... Tá passando? Isso. E esse grupo, então, esse grupo foi crescendo. Então, além do grupo da Fiocruz, nós fizemos parcerias com professores de universidades do Nordeste, da Colômbia, do Canadá, da Itália, Estados Unidos. Então, nós fomos ampliando esse grupo. Hoje em dia já tem pesquisador também de Santa Catarina, né, de universidades. Então, é um grupo já pluridisciplinar, né, com muitos pesquisadores, tanto da área de saúde pública como da área de saúde trabalhadora, tá? E aí, o que assim, eu penso em falar para vocês? Então, com esse, né, um ano da pandemia, o que aconteceu? Né? Iniciou o trabalho remoto, que muita gente, a gente até aqui antes de começar, todo mundo sempre conversa sobre isso, né, que o trabalho veio para as nossas casas, então eu falo um pouco disso, as mudanças das escalas de trabalho, que isso, né, que é um grande problema para a Petrobras, né, para os trabalhadores ligados à Petrobras, tanto terceirizados como servidores, o trabalho confinado, as doenças do trabalho, então fatores psicossociais relacionados ao trabalho, a testagem e as vacinas, né, que vai e vem, mas está sempre aí na grande discussão, e para a Petrobras um grande problema, a privatização, né, porque não basta a crise aí com a Covid, né, a crise sanitária, ainda tem que estar lidando com essas questões da privatização, tá? Eu trago um pouco aqui, então, assim, vamos pensar o que deveria ter sido feito por não só Petrobras, mas qualquer outro ator, né? Então, qualquer grande empresa pública ou privada, né? Então, deveria ter tido um grande investimento público, né, para atravessar o nosso momento. Então, veio até o auxílio emergencial, que, né, iniciou lá com R$600, caiu, retornou com 300. Alguns estados estão se organizando e dando o seu próprio auxílio emergencial, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? Você vê outros países, tudo bem, olha, nós não somos um país de primeiro mundo, somos um país de desenvolvimento, mas você vê países, também somos um país continental, né? Todas as desculpas que a gente escuta aí diariamente, mas esse recurso não foi suficiente, né? Ontem mesmo, hoje, eu vi uma reportagem mostrando o número de pessoas que estão sendo presas porque estão roubando comida, né, para sustentarem suas famílias. Então, é uma situação muito difícil essa de nós não houve um apoio realmente eficaz para a crise da Covid. Outras seriam as medidas de proteção ao trabalhador e trabalhadora, garantindo a estabilidade no trabalho e renda, né, junto com as questões da Covid, né, um ano ou 2 antes,
veio essas alterações na legislação trabalhista, com a Covid, isso amplificou, né? Então, o trabalhador perdeu qualquer segurança que ele tinha. Houveram algumas ações, né? Então, vamos cortar os salários, reduzir jornada, né? Teve algumas ações, mas a gente sabe que muita gente perdeu emprego e muita gente está desempregada e sem nenhuma alternativa, né? Então, também, além, né, da Covid, você tem muita gente sem ter, então, novamente, sem nenhum salário, sem ter o que comer. Você vê as comunidades, muitas comunidades que não têm água, né, para as pessoas se higienizarem, né? Então, eu lembro que falavam assim, olha, vamos usar álcool gel 70. A pessoa, pô, não tem água para higienização. O que é o álcool gel 70? Então, também tem essas questões que não auxiliaram na pandemia. Outras seriam o quê? Medidas de proteção à população mais vulnerável e à segurança alimentar, né? Como eu até falei, por exemplo, o botijão de gás, né? O botijão de gás só aumenta, você não vê, não houve uma redução do preço, os programas de alimentação foram cancelados de muitos estados, né? Eu trabalho com quebradeiras de coco Babaçu no Maranhão, e elas tinham um auxílio, elas vendiam o babaçu por um preço, tinham um auxílio por cada quilo vendido, para, né, para aumentar um pouco a renda, e isso se foi perdido, porque, por exemplo, a farinha do babaçu fazia parte daquela, né, da alimentação escolar. Então, tiraram, como não está tendo escola, não tem alimentação escolar, então não tem esse auxílio, né? E isso é só um exemplo, né? Cada um aqui vai ter um exemplo semelhante, né? E as medidas de proteção à saúde. Então, o que seriam, né? Aumentar gastos com a saúde pública, os hospitais emergenciais, que ficaram por alguns meses e logo toda aquela estrutura gasta foi desfeita, não utilizamos espaços que estavam vazios, né? Então, nós tivemos alguns gastos que poderiam ter sido contidos, e fora a estrutura dos hospitais pós-saúde, né? Então, os trabalhadores sem equipamentos de proteção, sem luva, sem álcool, sem estrutura nenhuma para as ações relacionadas à população, né? Fora os medicamentos, né? Os respiradores, todo esse contexto que nós vimos aí ao longo desse 1 ano e pouco, tá? A testagem, né, novamente, né, os kits para testagem demoraram muito para chegar no Brasil, as vacinas demoraram muito, então toda essa negociação, compra de insumos, compra de teste de vacinas, foi tudo muito deixado para a última hora, e o Brasil ficando aí atrás de muitos países. E quando você pensa que o Brasil tem uma grande estrutura, né, nós temos o SUS, e que se nós tivéssemos tanto testagem como vacinação em massa, nós daríamos conta, como a gente está dando agora, né? Agora que a gente está com um número maior de vacinas, o Brasil, olha lá, né? Teve até aquela propaganda, no primeiro dia vacinou 2 milhões de pessoas. Então, assim, nós temos uma estrutura, o que faltou foi empenho, tá? E também aí pensando um pouco no caso dos petroleiros, vou falar petroleiros e petroquímicos, tá? Então, todos os trabalhadores ligados ao óleo e gás, tá? Faltou o quê? A reunião com os sindicatos, para ter para ter o comitê paritário de crise, o acompanhamento dos médicos do sindicato, que isso não, pelo que eu saiba até hoje, isso não foi permitido, a redução do pessoal a bordo, né, tendo um número muito pequeno e se suspendendo todas as atividades que não fossem essenciais, né, isso, pelo contrário, a Petrobras aumentou a produção de petróleo em 2020, né, a gente sabe que tem muitas ações que podem ser controladas à distância, mas isso é difícil de você entender, né? Como que a Petrobras aumentou a produção se ela deveria ter reduzido o número de trabalhadores, né? A suspensão do embarque em todas as plataformas e testagem em massa, o que não foi possível, né? Assim, em alguns locais
teve uma testagem maior, outras regiões menores, né? Tem uma variação muito grande para o Brasil, então também não dá para generalizar, mas teve muito problema. Realização de testes no desembarque, isso nunca foi feito, então, e aqui, para mim, fica muito claro, se eu não estou testando o meu trabalhador na hora que ele desembarque, eu não quero que ocorra um nexo causal, tá? Então, se ele se contaminou pelo SARS-CoV trabalhando, isso ele só vai saber, às vezes, dependendo do dia que foi contaminado, depois de alguns dias, e isso eu não vou ter culpa, vamos dizer assim, porque ele já não estava mais embarcado ou trabalhando para mim, e isso ele pode ter acontecido no transporte, com a família, e a relação, né, ou a força do nexo causal se perde. As informações imediatas ao sindicato, o sindicato não sabe o que está acontecendo, tanto é que a FUP e a FNP se organizaram para conseguir terem essa contabilização, principalmente de mortes, tá? E a emissão de CAT para todos os trabalhadores, que também, não só a Petrobras, mas, vamos dizer assim, a grande maioria das empresas não estão emitindo CAT, elas não concordam que a COVID seja uma doença relacionada ao trabalho. Tá? E aí, o que acontece? Durante esse período, nós auxiliamos muito o Ministério Público, tanto com pareceres, como participando de audiências públicas. Então, nós preparamos alguns materiais, né, reflexões sobre testes, pareceres sobre os protocolos de embarque, sobre contaminações a bordo nas plataformas, sobre os padrões de segurança relacionados ao trabalho, né, da indústria de petróleo e gás. E aqui eu trago alguma parte desse material para vocês verem. Nós preparamos, mas aqui não é só para petroleiro, tá? O nosso grupo da rede Covid de trabalhadores, nós preparamos diversos boletins. Então, nós pegamos alguns materiais do OMS, da Organização Internacional do Trabalho, ou de grandes órgãos, empresas governamentais na área de saúde e segurança do trabalho, traduzimos esses materiais, colocamos alguns dados do Brasil e publicamos. Então, nós temos o primeiro, que era falando sobre o trabalho essencial, né? Então, qual era a classificação de riscos dos grupos ocupacionais. Depois, nós fizemos um sobre as ocupações vulneráveis e as mortes relacionadas ao coronavírus, foi um dado que veio da Inglaterra. Depois, sobre trabalhadores rurais, depois a construção civil, o quinto, da indústria de petróleo e gás, o sexto, sobre frigoríficos, né, que vamos pensar, a indústria do petróleo e gás e os frigoríficos são as áreas, né, ou as ocupações onde nós estamos encontrando os maiores surtos de Covid. E agora, o sétimo, que nós estamos terminando de preparar, é sobre vacinação. Logo, logo, a gente vai soltar esse material, tá? Então, com o início da pandemia, o IBP soltou uma cartilha sobre como que o segmento offshore deveria trabalhar, então, aquelas recomendações, né, de higiene, de transporte, de distanciamento, de redução do número de trabalhadores, da área alimentar, da área tanto da área livre, né, dos trabalhadores, como das cabines. Então, assim, saiu uma norma que também é muito parecida, assim, tem algumas ações que são semelhantes a todas as outras áreas, e que até nesse documento que nós preparamos, nesse boletim, também tem, tá? E aí começa a confusão, né? A Petrobras começa a soltar notas técnicas, uma atrás da outra, e isso e tem erros que foram persistentes por muito tempo. O que acontece? Por exemplo, ela solta um nível, né, que era a contingência lá, o nível, as
diretrizes para contingência. Então, ela criou lá um nível de 0 a 4. E aí, falando de situação, ó, indo de uma operação normal, tendo apenas medidas básicas de controle e remoção de suspeitos, até a redução parcial ou total da produção de forma planejada, tá? Então, e aí você vê que, então, ó, primeiro, vamos excluir os grupos de risco, vamos medir temperatura, vamos confinar e remover casos suspeitos e o isolamento social. Algumas, depois, o nível 1, né? Deveria ter algumas interrupções de paradas programadas e outras de campanhas para manutenção de segurança. O nível 2, já com efetivo reduzido, né? Então, para garantir a continuidade operacional e interrupção de todas as outras atividades de rotina. E aí, o nível 3, que é uma operação normal, com efetivo reduzido, mas tendo um monitoramento, então, deveria ter uma observação médica 7 dias antes do início da jornada de trabalho, e uma extensão de escala de trabalho. Então, qual foi essa ação? Os trabalhadores queriam embarcar, eles ficavam uma semana no hotel, né, tendo toda aquela avaliação médica, né, o médico perguntava, acho que no começo não tinha nem teste, então era só avaliação médica mesmo, por telefone, e se o trabalhador estivesse bem, ele embarcava, tá? E o nível 4, que era a redução parcial total da produção, né, de forma planejada. Então, a planta ficaria parcialmente parada ou sem produção, fechada, e manutenção da equipe restrita a requisitos legais. Então, só aquela manutenção de emergência seria feita, tá? Outros critérios que eram para a decisão do nível 4, né? Então, precisava ver, o isolamento vai ser localizado em grupos de operação, né? E se esse grupo, essa equipe for insuficiente, a produção deverá ser parada, tá? E aí teria uma redução até a substituição parcial da equipe. Um isolamento já maior da equipe e também da operação ou equipe de brigada. Também teria parada de produção com substituição parcial da equipe. E isolamento de 100%, né, do POB, e tendo uma intervenção de equipe de descontaminação, que ocorreu em vários locais aí da Petrobras, né, onde as unidades ficaram fechadas aí por até alguns dias, bom? E aí começa o que foi uma grande confusão, teve muitas ações no Ministério Público, e que eu gostei muito, que foi essa organização da FUP e da FNP, e falar assim, olha, não está dando certo, vamos ver se o Ministério Público põe ordem na casa. Então, tinha uma avaliação pré-embarque, né, dos trabalhadores. Então, tinha toda lá uma avaliação, tinha uma coleta do PCR, né, e o que acontecia? PCR positivo, não embarcava. PCR negativo, aí tinham as variações, né, se o IgM e o IgG negativo, embarca. IgM negativo, mas IgG positivo, embarca. Né? Eu já vou explicar, mostrar um gráfico aqui para explicar isso aqui. E o IgM positivo e IgG negativo também não embarca. E aí era grande confusão. IgM, se você ver aqui IgM positivo, embarque vedado. Por que aqui ele positivo e o IgG positivo, ele é liberado? Tá? Então, continuou isso. Aí, essa norma foi em maio, que tem algumas que são revisões das notas técnicas, então, às vezes, mas era a nota técnica 2, lá em março, a primeira versão dela. Né? Depois, essa aqui, em abril também, era a mesma coisa. Então, se tivesse aqui, IgM positivo, ele não precisava, aqui, avaliação da possibilidade de exclusão da necessidade de monitoramento domiciliar e nova testagem. IgG, então, assim, o que acontece?
eles começaram a ver que não podia mais avaliar apenas o IgM, teria que ter o IgM e o IgG, os dois avaliados juntos, para decidir o embarque, mas eles continuavam liberando o embarque do trabalhador. Aí, essa é a grande nota técnica, a 28 de 2020, que era o teste sorológico rápido avaliando IgG, IgM e IgG, né? Então, novamente, IgG positivo, com ou sem IgM positivo, embarcava. Aí foi o que eu falei, a FNP e a FUP se organizaram, né? Falaram, não, peraí, tem coisa errada, entraram em contato com a gente também, o Ministério Público também, já era a segunda ou terceira vez que entrava em contato, nós preparamos o material, e aí sim, o material da FUP, da FNP, foi muito interessante, que ele avaliava 3 coletas de IgM e IgG durante o trabalho nas plataformas, tá? Só que aí, e sempre era o teste por secreções, vamos chamar assim, né? O RT-PCR. E aí, a única sugestão do grupo foi o quê? Fazer um teste rápido, uma única vez, né? Na primeira coleta sanguínea, antes do primeiro embarque, tá? E aí, então, o trabalhador poderia ter certeza se ele estava com anticorpos, que leva de 1 a 3 semanas, né, para essa imunidade ser adquirida, e aí, sim, ele teria esse teste rápido, ele saberia se ele poderia embarcar. E depois faria os outros testes do RT-PCR, que seria para uma resposta mais rápida. Então, o RT-PCR, você vai ter uma resposta de até 1 semana do organismo. Então, eu saberia tanto a memória antiga como a memória da última semana. E aí, toda semana, então, ele faz antes de embarcar, e no meio do trabalho, e quando sai também. Então, ele teria um histórico do sistema imunológico dele e saberia em que momento ele foi contaminado ou não, ou se ele conseguiu ficar saudável aí por todo o processo, tá? E aqui, então, só para vocês entenderem, né, o que acontece? A pessoa se expôs ao SARS-CoV-2, né, começa a ter, o vírus começa a se reproduzir no organismo, né? Então, na primeira semana, você faz o RT-PCR. E aí, sim, você vai ter os anticorpos IgG e IgM num nível bem alto aqui, tá vendo? Que é a linha azul e a pontilhada. Depois disso, ó, vamos dizer assim, até 10 dias, no máximo, você faz o RT-PCR. Depois disso, que é essa memória recente, depois disso, você faz o teste sanguíneo, tá? E aí, você fazendo o teste sanguíneo, você vai ter a resposta também, novamente, do IgG e IgM, tá? E isso você vai ter por um número maior de semanas. Normalmente, vamos pensar, 15 dias, 3 semanas, né? 21 dias. E aí, você vai ter o quê? Quando você coleta os dados, tanto o IgM e o IgG, se estão altos, o trabalhador não pode embarcar ainda. Ele ainda está tendo uma resposta imunológica, o organismo ainda não está preparado para ele ir trabalhar. Então, ele deveria ficar isolado até ele ter a resposta imunológica consolidada, tá? E era isso que a Petrobras não aceitava. Tá? E aí, depois de um tempo, isso foi organizado. Aí, vamos lá. Aí, com isso, esse é um dado que saiu numa das respostas nossas ao Ministério Público do Trabalho, mas também depois vocês vão ver que agora já tem um boletim que vocês mesmos estão preparando toda semana e soltando, tá? E aí, nós pegamos, então, ó, os dados do Ministério de Minas e Energia, desde, né, de abril até setembro, né, que foi quando saiu esse material nosso para auxiliar o Ministério Público. E aí, o que acontece? Você pode ver, ó, o vermelho, novos casos, laranja, suspeitos, e o azul, total de casos. Os novos casos começam aqui, mas sempre um número muito baixo, tá? Os suspeitos
começou a ser coletados dados, mas eles pararam. Depois de 11 de maio, não teve mais coleta de suspeitos, tá? A partir também de 11 de maio, não tem mais dados terceirizados, só servidores da Petrobras, tá bom? E mesmo assim, o número continua crescendo, tá? Outra coisa, aí eu coletei esses dados, então, que foi também de 20 de abril de 2020 até abril de 2021, né? Praticamente um ano. E aí você também tem as curvas, os períodos que teve uma baixa, um número maior. E só que o que acontece? Os óbitos, eles começam a tirar. Se foi o óbito ocorreu no período de férias, em trabalho remoto, né? Não aparece mais nos dados, tá bom? Isso também já é uma forma de manipular os dados dos contaminados e óbitos. Peguei os dados, aquele painel dinâmico também, de Covid na indústria de petróleo. E aqui, então, nós temos também toda a curva, né, dos confirmados que acessaram as instalações, confirmados no último período, que é o cinza, e os suspeitos constatados no último período. E você vê também os números muito baixos, você não passa de 100 contaminados por dia. E aí é muito engraçado, você vê alguns surtos que você tinha 200 contaminados. Isso não aparece, tá? Então, mas esses dados desse painel, eu ainda não entendi muito bem como ele funciona, mas eu acho que esse dado não é confiável. O do Ministério de Minas e Energia é um pouco melhor, mas também não é confiável. E por que eu falo isso? Porque aí tem o boletim de vocês, né? Que a FUP está fazendo. Então, o que acontece? Esse aqui já é o último, é o número 5, ó, que é da semana de 7 a 14 de junho. Tá? Mas eu acho que já tem um mês ou 2, né? Como é semanal esse material. E aí, o que é interessante? Então, você tem os dados também, ó, a partir de 14 de junho, os dados de trabalhadores que estão com Covid e os que estão em quarentena e os que estão hospitalizados. Você tem os dados dos que estão contaminados e dos óbitos, que você vê aqui, ó, 45 óbitos. Esse valor é importante. Os contaminados é mais difícil a gente controlar, mas os óbitos é mais fácil. Você tem os dados, os novos casos, tanto o dado absoluto como a média móvel. Você tem o dado também dos novos casos registrados, tanto para a Petrobras, que é o laranja, tá bom? Como para o setor da energia como um todo. E você tem o percentual de trabalhadores contaminados, o percentual acumulado, tanto do setor de energia como da Petrobras. Né? Se tem 23, quase 24% do setor de energia, você vê, ó, 17,5% é só da Petrobras. E também aqui, eu acho que esse é o último, os novos casos de Covid, os valores absolutos e as médias móveis, tá? E aí, o que é importante mostrar, gente? Nesse período, a Petrobras entrou com aquele plano de aposentadoria e com um plano de demissão voluntária. Então, o que acontece? O número de trabalhadores reduziu aí ao longo do ano, tá? E você vê um número maior, né? Tem aí as flutuações, mas sempre um número maior de contaminados e de óbitos. E aí, o que nós fizemos? Nós olhamos os dados nas mídias sociais. Então, quais foram os surtos que apareceram na internet e nos jornais, tá? E aí nós pegamos os dados da própria FUP e da FNP. Então, a FUP mostrou, em fevereiro, 60 mortes. E você vê que os dados do Ministério de Minas e Energia estão em 45 mortes.
e a FNP 23. Então, só aqui nós temos 83 mortes, o dobro do que o Ministério de Minas e Energia oficializou, né? E aqui nós colocamos esses surtos por estados, tá? Está misturado, isso aqui a gente está melhorando, está preparando o material para soltar, mas aqui está muito misturado. E aqui você vê, ó, 260 contaminados, 200, 380, tá 100. Isso aqui em cada surto. Então, tem muita gente contaminada, né? E todos esses óbitos aqui contabilizados por nós, tá? Mas isso são dados de mídias, então isso aqui não vai bater com o real. Mas ajuda, te dá um norte para onde você deve olhar esses dados. E aí também nós pegamos os dados, já falei demais, preciso parar. Os dados para fazer o nexo técnico-epidemiológico. Em setembro, e aí, qual era a incidência de trabalhadores contaminados da Petrobras, tá? Eram 4.000 casos por 100 mil. Por que nós fizemos isso? Para comparar com os dados do Brasil. E no Brasil, nós tínhamos 2.000 casos para cada 100 mil habitantes, tá? Depois, em março, o professor Augusto Pina, do SEST, fez uma nova avaliação, e ele mostrou que eram 12.700 casos por 100 mil habitantes, e de trabalhadores da Petrobras, e os casos de Covid no Brasil, 6.000. Então, a Petrobras tem sempre o dobro de trabalhadores contaminados, tá? Aqui são os surtos, as notícias dos surtos, aqui que a gente separou alguns, né? E o que é importante dizer era o quê? A Petrobras, então, assim, um documento que saiu no comecinho agora de 2021, mostrando que a Petrobras estava em crise, né, que ela está tentando vender suas refinarias, né, que ela tem um risco, ela tem um impacto negativo na área do petróleo e gás, um impacto forte, né, é o maior número negativo. E aí você vê notícias em fevereiro de 2021, em março de 2021, mostrando que teve um aumento de 5,5% na produção de barris de óleo equivalente, tá? Então, isso é triste de você ver isso, então você vê isso e você não vê as ações na área de Covid, tá bom? E aqui também mostrando as escalas de trabalho, mas aqui o que acontece? Então, vocês têm uma escala de 14 por 21, né? Os próprios e os prestadores 14 por 14. E essas escalas chegaram a 21 por 21, a 28 por 28, tá bom? Tanto é que a Petrobras ainda conversou com os sindicatos, foi imposta, mas ainda conversou, e em abril de 2021, ela impôs essa escala de 21 por 35 e depois de 21 por 28. O Ministério Público teve que entrar com uma ação para retornar para as escalas de 14 por 21, tá? E eu acho, deixa eu só ver, e aí, o que eu queria mostrar para vocês também, que isso é um fato que eu fiquei muito preocupada, são os casos de suicídio na Petrobras, né? Saiu essa reportagem na CNN, que foi semana passada, e 16 de junho, né? Mostrando que ocorreram 4 óbitos, 4 suicídios na Petrobras, sendo 2 durante o trabalho. Um deles, o Sereste, conseguiu comprovar o nexo causal. Claro, sempre tem outros fatores que vão interferir, tem uma avaliação, mas acho que vale a pena vocês olharem essa reportagem. E aí é um caso muito preocupante, tá? Então, os óbitos são preocupantes e o suicídio é muito preocupante. Então, eu quero que vocês só reflitam aí sobre isso, tá? E aqui, como sempre, a gente sempre faz uma propaganda, o grupo tem um estudo, então tem um questionário online, e nós estamos pedindo que os trabalhadores preencham isso, nós precisamos de dados para mostrar para o Ministério Público a real situação dos trabalhadores
de todas as áreas, não só do petróleo. Então, quem puder entrar, preencher, divulgar e passar para outros trabalhadores, para os amigos, né? Pode ser de outras áreas também, a gente agradece, tá bom? Aqui também é o link do questionário, que está na apresentação. Tá? Aqui também é uma seção que tem na página da INSP, com todo o material produzido aqui, ó, sobre coronavírus e trabalho, tá? Que pode auxiliar aí também na tomada de decisão dos sindicatos e dos trabalhadores para se informarem, tá bom? Obrigada, gente. E é isso, falei demais, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Pronto. Que é isso, doutora. Você falou muita coisa, muitas informações importantes de interesse aí dos trabalhadores e peço aí que o evento, né, nosso congresso, a organização vai estar disponibilizando esses acessos. Eu acho que é fundamental a companheirada ter essa compartilhar e deter, né, o conteúdo desse material que a Fiocruz fez com tanto profissionalismo, tanto cuidado para todos nós. E, assim, eu falo enquanto diretor do Sindicato Caxias, aqui na nossa base, que todo o Brasil, e a doutora colocou isso de forma muito contundente, que os representantes da empresa, os gerentes, eles não querem realmente resolver os problemas, né? A gente tem tido muitas reuniões, né? E a gente até parou um pouco com algumas delas, porque a gente estava tendo reunião e não estava tendo o efeito que a gente esperava, né? É meio que entrando num ouvido, saindo pelo outro do gerente. E, por exemplo, na base de Caxias, que tinha uma testagem muito boa, que era o antígeno, que foi implementado em novembro e terminou agora em abril, eles tiraram por conta de custo, né? É impressionante como os gestores, até num momento tão delicado como você colocou agora, né, quase 7 mil contaminados só no sistema Petrobras, e informações que leva a crer que mais de 80 companheiros e companheiras que perderam as vidas pelo Brasil no sistema Petrobras ainda pensam na questão do custo. Nesse momento de pandemia, deveria estar investindo em proteção aos trabalhadores, retiram todos os mecanismos de segurança para a companheirada. E agora também tem o novo presidente da Petrobras colocando que dia 1º de outubro, ou até antes, todo mundo tem que estar voltando ao trabalho, mesmo com as indicações que estão mostrando aí do aumento, de uma terceira onda em relação ao Covid, que está assolando o mundo, pensando em voltar ao trabalho. Então, realmente, é uma política muito parecida com o governo federal. E eu quero passar a palavra para o companheiro Alexandre, que é diretor do Norte Fluminense, para dar também falar um pouco a respeito de sua base, né? E dando liberdade para colocar aí a experiência do companheiro, que está atuante também, e representando também a FUP, não só o Norte Fluminense, também a FUP, nas discussões em relação à ICMS perante a empresa. Vai lá, companheiro, mete bronca. Vamos lá. Eu vou basicamente que só vou agradecer primeiro, né, a doutora Liliane, né, e a Fiocruz, né, em nome da pessoa dela, porque realmente é um trabalho muito bom, né, que a Fiocruz faz, né, é essencial, né, e ela mostrou muito bem, né, que no começo a gente até entende, né, que tem alguma confusão, uma mistura, né, que é uma coisa nova, você não sabe muito bem, mas chega a um ponto que você mostra que os sindicatos entenderam, né, o assunto. E aí os sindicatos têm a convicção, né, que é a certeza que entenderam o assunto e têm a coragem de pegar e falar, olha, pega aqui o nosso protocolo, o NPT, e leva lá para a Fiocruz, para eles darem uma olhada, né? E aí eu vou até mostrar, né, aqui rapidinho, vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela aqui. Ele está... Calma aí que esse aqui... Vai lá. Vou compartilhar a tela, deixa eu ver. Ele está aqui, né, que é exatamente o documento que a Fiocruz enviou ao MPT, né? A Liliane apresentou, que pedia só mais uma testagem, e eu vou ressaltar aqui, ó, esse documento ele passou, né, aqui, ó, PhD em Engenharia Química,
né, do SESC, EMPS, Fiocruz, o Leandro, farmacêutico, mestrado em saúde, a doutora Liliane, PhD e pós-doutorado em saúde ambiental na área de saúde do trabalhador, a Mariana aqui, assistente social, PhD em epidemiologia, né, e o Marcos aqui, biólogo, né, especialista em toxicologia da PUC, né, URSS, mestre, doutorado. Você vê que você leva até um tempo para você conseguir falar toda a qualificação, que ali com certeza está resumida. Você pegar o currículo dessas pessoas, você vai ver, né, que é diferente. E ressaltar, né, eu percebi na apresentação, né, que parece que tem um desconexo entre o que a FUP fala, entre o que sai nas notícias e os dados oficiais, mas não tem. O que falta, né, e aí é uma coisa que a gente percebeu, que é o seguinte, eu vou compartilhar de novo aqui, e aí já finalizando a minha fala, que é compartilhar essa parte aqui. Deixa eu botar aqui a apresentação para ficar maior aí. Compartilhar isso aqui, ó. Por que tem esse desconexo entre os números que a gente vê e os números que saem no MME? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui foi o terceiro boletim, né? Ele já apresentava 806 confirmados. Por quê? Estavam os terceirizados aqui junto. E aí o que ela faz? Ela vai e joga no próximo boletim e some, né? Mais de 600 casos somem, né? E aí é engraçado que os recuperados ela continua botando aqui, né? Então você vê que tem 231 somem 800 e tantos casos, 500, 600 e poucos casos que você não sabe para onde vai, né? E aí você fica com 243 e 330 recuperados, ou seja, o recuperado parece que ela deixa os terceirizados, né? E o pessoal que é os confirmados em quarentena, ela retira, é uma confusão danada. E essa proporção aqui é em torno de 70% dos casos, que é mais ou menos o que a gente vê. Então, a gente em si vê uma grande manipulação dos dados, né? Infelizmente, é o que a gente acaba vendo. E passar aí para o doutor Ricardo, que foi um grande auxílio, né? Construir esse protocolo conjunto aí com as entidades sindicais, e aí a Fiocruz passando aquela lupa e aquele crivo que, infelizmente, a Petrobras nunca teve, né, a coragem de aceitar o nosso desafio, que é pegar o dela e passar pelo crivo. Não quer o da Fiocruz? Não, leva lá para o Butantan, leva para uma instituição que tenha gabarito, que possa falar, né, que tenha, inclusive, produção da vacina, que aí a gente vai ver se o seu protocolo é bom mesmo, a Petrobras. E aí passar para o doutor Ricardo passar as considerações dele e as impressões que ele teve aí também junto com todo esse processo, né, da luta contra essa terrível doença que assolou, né, o Brasil inteiro e muitos trabalhadores da indústria do petróleo. A gente agora não é a doutora Daniele que fala agora? Eu falo depois. Pode ser, doutor, sem problemas, tranquilo. Doutora Daniele, tudo bom? Eu queria passar a palavra para você agora. A gente está discutindo aqui, a doutora Liliane, o doutor Ricardo também vai falar a respeito desse ponto mais técnico, mais médico, mas logicamente que o jurídico tem sido, a justiça, né, do trabalho tem sido realmente uma arma, né, para a gente estar colocando, reivindicando mais segurança e estabelecendo os protocolos de segurança, né? A questão da máscara, por exemplo, a PFF2, que é muito mais eficaz e que a empresa ela não vem implementando em todo o Brasil, na base do Sindicato Caxias, a gente teve que entrar com uma ação na justiça para obrigá-la, olha só, obrigar a empresa a comprar máscara PFF2, uma coisa tão elementar, né, nesse momento de pandemia. Mas, assim, tem sido realmente uma arma para a gente e a gente tem conquistado algumas vitórias no campo da justiça do trabalho. Então, eu queria que a doutora falasse um pouco, e a doutora Daniela, ela participa também das reuniões jurídicas, né, da FUP, e aí eu queria que ela falasse um pouco a respeito
como está sendo, quais os tipos de demandas, né? E o que o jurídico tem realizado para a proteção dos trabalhadores. A palavra é sua, doutor. Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer compor essa mesa tão rica, logo após a exposição da doutora, né, que muito nos auxilia, os jurídicos, os trabalhadores, o judiciário, em homenagem aqui a Fiocruz por esse momento tão salutar e tão importante para a classe trabalhadora e para toda a população. Agradeço a FUP pelo convite, ao participar desse congresso regional dos petroleiros e tratando de um tema tão importante. Faço aqui também minha homenagem ao doutor Ricardo, que há tanto tempo, quando eu entrei no movimento, há tanto tempo ele já fazia o auxílio à categoria e certamente terá experiências muito próprias para fornecer aqui no nosso congresso. O Alexandre, agradeço, Alexandre, também pelo convite, e ao Luciano, diretor do Sindipetro Caxias e da FUP. Então, vamos lá, eu vou falar aqui um pouquinho sobre direito, mas o direito à saúde, o direito à integridade física do trabalhador, o direito à vida. E nós estamos falando de uma pandemia, algo, né, que atinge a todos mundialmente. Aqui nós estamos colocando um foco mais apropriado à categoria petroleira, mas nós estamos falando aqui de uma pandemia, uma ocorrência mundial. Falando um pouquinho da nossa legislação, em uma forma bem breve, porque aqui, passeando um pouquinho, quando falamos em uma pandemia dentro de uma refinaria, dentro de uma plataforma de petróleo, nós estamos falando de meio ambiente de trabalho também. E de que forma isso é assegurado ou não? Nós temos ali um direito balizar constitucional no artigo 225 da Constituição, que diz que o trabalhador é garantido um ambiente de trabalho sadio, né? Que ele possa ali exercer sua atividade sem um comprometimento ou com a garantia da sua integridade física. Então, o que nós temos aqui, a doutora Liliane colocou aqui de uma forma muito própria, e antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos essa grande dificuldade, né, a classe trabalhadora, e essa luta, que é as subnotificações existentes no país, né, de acidentes, de doenças, e com a pandemia isso não foi diferente, foi latente isso, está sendo latente. E aí nós tivemos que ter várias medidas, como disse o Alexandre, como disse o Luciano, para que pudéssemos desvendar essa caixinha preta aí de tantas ocorrências e dados efetivos de doença ou de morte existente, e principalmente as subnotificações também dos terceirizados, é o que muito acontece, né? Então, assim, nós temos o artigo 225 da Constituição, que faz essa garantia da vida, nós temos o artigo 7º também da Constituição Federal, lá no inciso 12, que fala da necessidade de redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança, higiene e saúde. E a nossa categoria, no acordo coletivo, nós temos também a salvaguarda do artigo da cláusula 75 e de 79, que fala exatamente sobre políticas de saúde e segurança. E aí, Luciano, como a sua pergunta foi quais foram as medidas que foram tomadas judicialmente, nós tivemos como base esse arcabouço jurídico, tá? E principalmente das nossas cláusulas que são negociadas, asseguradas, em que tem como garantia esse esforço permanente. O artigo 70, a cláusula 75 fala do esforço permanente de melhoria da condição de segurança e meio ambiente de saúde ocupacional. A 79 fala da política também de segurança, que a companhia efetuará melhorias contínuas à atual política de saúde, prosseguindo na priorização das ações preventivas, aperfeiçoando ações corretivas e buscando ciclos de melhoria na assistência aos empregados. Então, essa foi a nossa base jurídica para demandar judicialmente, para fazer as denúncias que foram feitas no Ministério Público do Trabalho, que foram inúmeras as denúncias, bem como os ofícios encaminhados diretamente à empresa, quando é da percepção de descumprimento de alguma norma legal ou de não observância direta dessa norma. Então, a saúde e o Covid na Petrobras, nós estamos tendo umas subnotificações, uns descasos em que a política, e aí tanto na linha offshore como de refinaria,
nós estamos fazendo essas demandas propriamente ditas na iniciativa e para salvaguardar a saúde do trabalhador. Então, as subnotificações é uma mazela, tá, que ela se potencializou nesse momento de pandemia. Nós sabemos, eu sempre falo isso para o trabalhador, que o intuito de subnotificações ou reconhecimento de doenças acidentárias, elas têm como pano de fundo uma tributação ao qual a empresa quer se esquivar, ou seja, toda vez que eu tenho uma configuração de acidente, doença ocupacional, eu tenho um aumento, uma majoração de tributação. E toda vez que eu subnotifico e não declaro isso, eu também permito que a empresa não tome medidas protetivas ou medidas que efetivamente venham sanar ou cessar essa exposição ou esse adoecimento do trabalhador. Então, é um ciclo vicioso em que tem que ser cortado efetivamente e que nós temos apoios aí das instituições de estudo, né? Nós estamos aqui, nós somos um braço, o direito jurídico do sindicato é apenas um braço que lida assim constantemente aqui com as outras áreas que vêm nos auxiliar, e por isso essa mesa de hoje é tão rica e tão própria para todos, trabalhador, jurídico, sociedade, para todos nós. Então, assim, o que nós conseguimos caminhar? E aqui eu estou dizendo de algumas ações tomadas pelo Sindipeto Caxias, propriamente dito, né? Eu faço parte do jurídico do Sindipeto Caxias. O Luciano adiantou aqui algo que é EPI, né? Emissão de EPI, dados básicos, uma proteção de máscara PFF2, que não estava sendo observada pela empresa, pelo contrário, estavam emitindo umas máscaras artesanais que mal dava para cobrir o nariz e a boca junto, dependendo do tipo de, se usava barba, algum tipo, não tinha nenhum tipo de encaminhamento, ou seja, de cuidado ou zelo nesse sentido. Então, o Sindipeto Caxias entrou com uma ação judicial para garantir a emissão de 2 máscaras PFF2 por trabalhador por dia de trabalho. Tá? Então, inclusive, ocorreu uma iniciativa da categoria, através de um abaixo-assinado, solicitando essa proteção. Então, eu estou dizendo aqui que o trabalhador teve, né, de uma empresa com grande relevância, solicitar e fazer um baixo-assinado, e nós judicializamos essa demanda judicial para emissão de máscara. Então, é algo tão balizar, um EPI tão, né, não é algo que seja, a gente sempre sabe lá que as NRs têm, lá a emissão de EPI, EPC, nós chamamos de um EPI tão primário e tão básico nesse sentido. Então, nós tivemos que demandar judicialmente esse processo judicial. Tivemos também o processo, porque, como também falou o Luciano aqui, a testagem de antígeno, né? Porque a empresa, ela simplesmente retirou essa testagem, né? Ao invés de colocando alguns outros testes rápidos que davam falsos negativos, tiveram trabalhadores que chegaram a entrar para a área tossindo, depois foram verificar que estavam com Covid. Então, isso daí foi uma outra demanda também proposta pelo sindicato. Em especial, nós temos as paradas de manutenção também, que são momentos próprios, né, da própria refinaria, da própria atividade, em que nós também tivemos que tratar isso de uma forma bem direcionada, pedindo, sim, 2 máscaras para o trabalhador, para o terceirizado, para que não haja essa diferenciação entre empregado próprio e empregado terceirizado. Nós sabemos que isso é uma mazela existente de forma contínua, que se potencializou também nesse momento de pandemia, dessa exclusão, desse tratamento diferenciado. Então, o sindicato vem galgando, vem fazendo essas demandas, como eu disse, né, de meio ambiente, de uma garantia à saúde, ao bem da vida. Então, de proteção às paradas de manutenção, pedindo 2 máscaras para empregados próprios e terceirizados, porque você não pode botar só empregados, você tem que colocar e demandar, porque senão os terceirizados eles ficam sem essa proteção. Tá? Espaço na hora de passar cartão, aumento de duração, diminuição do número de trabalhadores por hora, no espaçamento em refeitório, horário alternado de almoço, disponibilidade de álcool gel. Então, inclusive, nessa demanda de forma especial, a própria juíza em audiência falou que tinha curiosidade e tinha interesse, melhor dizendo, em participar de uma parada para ver como seria isso em locos. Pedimos uma perícia nessa parada até para
visualizar para que seja externado para o judiciário como que ocorre isso de fato. Então, assim, nós temos que levar a realidade do trabalhador, do seu meio ambiente, do seu chão de fábrica, para o judiciário, e através de fala, e eu coloquei aqui para vocês, de um abaixo-assinado, de todos os meios possíveis, para externar e gritar esse descaso com o meio ambiente de trabalho e a saúde e integridade física. O sindicato também, como eu disse, é algo que não é só para a categoria, né? É algo que, como disse a doutora Liliane aqui no começo, pessoas passando fome. O sindicato também teve essa política também de entregas de cesta básicas, né? Porque não adianta só você olhar para você tem que olhar em torno, a sua entrega, a sua função social. O sindicato vem cumprindo isso, né? O Sindipeto Caxias, eu acho que o Luciano pode até depois externar um pouco mais, falar um pouco mais dessa entrega de cesta básica, álcool gel. O próprio sindicato também fez entrega de máscaras para a categoria, e tivemos uma ação de resiliência, né, que não é propriamente uma ação de proteção ao trabalhador, mas de interpretação das reduções de jornada e de empregados de horário administrativo, porque nesse interim, mesmo assim, teve a falha do meio ambiente de trabalho e a falha também quanto a desimplantar os empregados de turno, idade, e reduzindo salários sem uma negociação, sem algo efetivamente de uma forma unilateral, uma redução de uma forma unilateral e a revelia, né, da própria negociação. Então, nós também tivemos esse tipo de encaminhamento. Então, assim, eu quis aqui colocar um panorama das ações que foram propostas, das garantias jurídicas que existem lá, já desde sempre, na nossa Constituição Federal, o nosso acordo coletivo, que garante essa participação do sindicato, essa negociação, essa forma de proteção, né? Nós temos duas cláusulas específicas, a 75 e a 79 da nossa categoria, que trata isso com muita propriedade, e trazer aqui para o trabalhador que nos escuta a necessidade efetivamente de comunicar, dialogar com o sindicato, porque nós estamos tendo enfrentamento com subnotificações, né? O sindicato, inclusive, nós ganhamos uma demanda judicial em que a empresa é obrigada a fornecer para o sindicato o número de ocorrências de Covid, essa estatística de fato. Então, nós tivemos que demandar isso para conseguir, olha, algo que seria óbvio, né, que seria público, notório. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de uma pandemia. Então, hoje nós conseguimos conquistar isso através de uma ação judicial, porque simplesmente a solicitação do sindicato não foi atendida pela empresa de algo que inclusive está em acordo coletivo, está na Constituição Federal desde sempre, e nós não tivemos esse respaldo. Então, assim, eu sempre digo e costumo falar que quando nós lidamos com o meio ambiente de trabalho, o trabalhador ele se potencializa na sua hipossuficiência. Porque nós temos que, na justiça do trabalho, o trabalhador é hipossuficiente naquela relação, ele é mais fraco na relação. Mas quando nós falamos de meio ambiente de trabalho, essa hipossuficiência ela se potencializa de uma determinada forma, porque quem é o detentor do meio de produção de todos esses dados é a empresa. E ela subnotifica ou manipula esses dados da forma que ela entende, e essa caixinha preta. Eu costumo dizer isso, né? Quando nós estamos lidando com o meio ambiente de trabalho e subnotificações. Então, eu não vou me estender muito, vou deixar aqui para a condução dessa mesa e para a fala posterior do Dr. Ricardo, dizer que os sindicatos estão, né, os jurídicos, e eu falo por todos os colegas aqui nesse momento, trabalhando muito para a garantia do bem da vida e integridade do trabalhador, e sempre em busca do cumprimento das normas e da entrega da função social ao qual se destina, né? Então, é isso que eu tenho para deixar aqui e falar para toda a categoria, principalmente a categoria que esteja aqui nos assistindo nesse momento, o quanto é importante dialogar com o sindicato e com o jurídico do sindicato, porque as demandas coletivas nesse momento,
é a peça preciosa, sabe? A ser encaminhada, tanto pelo sindicato como pelo Ministério Público do Trabalho. Então, é um momento em que nós estamos falando em coletividade, tá? Não mais de uma forma individual. Então, é importante esse encaminhamento via sindicato de todas as mazelas ocorridas no mundo do trabalho, no meio ambiente do trabalho, para que possamos tutelar e resguardar o bem da vida do trabalhador. É isso, e deixo aqui meu forte abraço a todos e todas. Valeu, doutora Daniele, muito obrigado pela sua participação. Tocando num ponto, né, que você colocou, que o sindicato, né, a sua estrutura, junto com os trabalhadores, tem esse papel de proteção da categoria, né, todos os sindicatos, e também temos um papel muito importante no campo social, né, como você bem colocou. Não só aqui o Sindipetro Caxias, mas o Norte Fluminense também, todos os sindicatos ligados à Federação Única dos Petroleiros têm feito, né, o trabalho social de entrega de cestas básicas, venda de preço justo do botijão de gás, que já está chegando a R$100, tem locais que já está sendo vendido a R$100, e eu quero colocar aqui a minha palavra de solidariedade, de união aos companheiros da direção do Norte Fluminense, que estão passando, como todos os sindicatos, vem sendo pressionado, atacado por essa direção da Petrobras. O companheiro Alessandro Trindade, ele foi demitido por fazer ações sociais, por entregar comida para quem precisa, quem está passando fome, lá em Itaguaí. De uma forma covarde, a direção da companhia demitiu o companheiro por estar fazendo essa ação, esse trabalho social, para justamente enfraquecer, a gente recuar e não ajudar o próximo. A gente coloca aqui bem claro para a direção da companhia que não vamos recuar, estamos junto com o companheiro Alessandro Trindade, a justiça vai ser feita, ele vai ser reintegrado e vamos mostrar a verdadeira face dessa direção, não só para a categoria petroleira, mas para todo o Brasil, que tem tudo a ver com esse governo federal, esse presidente genocida. Então, Alessandro Trindade, estamos juntos e vamos lutar pela sua reintegração, companheiro. Eu vou passar agora a palavra aqui para o doutor Ricardo, para dar continuidade à nossa discussão aqui, saúde do trabalhador no meio da pandemia. Vamos lá, doutor. Pronto, consegui aqui. Não estava destravando aqui meu microfone. Tranquilo. Bom, fica à vontade. Eu fazer minha saudação a todos da mesa e a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Quer dizer, esse Congrenf traz pelo segundo ano, a gente tem um Congrenf virtual em função de estarmos vivendo esse estado de emergência de saúde pública. É importante a gente sempre lembrar, não é uma brincadeira. Para que um governo, quer dizer, e governos, né, como é uma pandemia mundial, não é só uma epidemia localizada no Brasil, e olha que o Brasil é cheio de epidemia, dengue, sarampo, febre amarela, tuberculose, então, assim, não falta epidemia no Brasil, se a gente pensar, e o estado do Rio, infelizmente, ele é bem servido, principalmente quando a gente fala de tuberculose. Nenhum governo, e a gente vê os governos que a gente teve, né, não conseguiram combater uma coisa que não é tão difícil de combater. Mas, para isso, você precisa ter saneamento, você precisa ter comida, você precisa ter emprego. E aí, por que eu estou falando isso? A gente está falando de uma empresa que vai buscar óleo e gás em águas ultraprofundas. Certamente, eu não ousaria nem imaginar como é que eu chegaria lá. Então, se essa empresa tem pesquisadores, tem pessoas com possibilidade de fazer isso, ela tem não só o dinheiro, mas toda a capacidade intelectual, e eu vou dizer, não faltam doutores, né, com doutorados, pós-doutorados dentro da empresa, para poderem discutir o que seria uma política, de fato, de saúde, para garantir a vida desses trabalhadores. E, assim, a gente vem nesses 15 meses aí de pandemia, malhando em ferro frio, no sentido assim, tudo que é óbvio ululante, e aí já se falava antigamente que o óbvio ululante é burro, mas eu digo assim, existe uma questão de óbvio ululante, se eu não colocar máscara, eu adoeço. Não basta colocar qualquer máscara, eu tenho que colocar máscaras que façam filtragem mecânica
contra esse tipo de vírus. Eu não posso usar uma máscara que filtre bem gás enfim, ou poeiras e não filtre o vírus. Então, assim, é essa história, quando ele coloca a questão da PFF2, da N95, é essa questão. Para se trabalhar, e são máscaras que, normalmente, até o início dessa pandemia, só quem usava esse tipo de máscara era o pessoal de CTI, da saúde. Por questões óbvias, que eram infecções, né, por via respiratória, e essas pessoas eram obrigadas a utilizar isso. São máscaras que fecham muito, né, a respiração das pessoas, então precisa ocorrer uma adaptação para essa nova realidade do trabalhador, que continua fazendo as mesmas atividades com uma sobrecarga física que sempre existiu, com uma sobrecarga de trabalho, enfim, em função das jornadas extensas, né, 12 horas de jornadas nessa pandemia. Hoje piorou, que a empresa, de forma unilateral, descumpre a lei e trai um acordo com os trabalhadores, e essa é a palavra, é traição. Eu usei isso numa reunião que a gente teve de OR, que eu falei assim: como vocês constituem um programa de saúde mental que só leva em consideração horário administrativo? Aqui a gente tem 2 representantes de pessoas que trabalham em turnos, né? E em turnos que rodam noite e dia, enfim. E essas pessoas não estão inseridas, não têm o direito a participar desse debate. Eles podem ver via virtual. Então é isso, depois de 12 horas de trabalho, eu vou entrar virtualmente, na hora do meu descanso, na hora que eu fico para ter lazer com a minha família, ou com amigos que seja pela internet, seja jogando, seja vendo um filme, eu tenho o direito de ver essas coisas, então é menos tempo que eu tenho, que é aquele famoso direito ao ócio, que parece que as pessoas esquecem que o ócio é importante na vida de todo mundo. Então, assim, se a gente vive uma pandemia, a empresa diz que quem usa máscara no início dessa pandemia gerava pânico para quem embarcava, ou pânico para quem usava máscara, parecia que estava. Quando os asiáticos usam máscara há muito mais tempo que a gente, e não tem a ver com pandemia, tem a ver com poluição ambiental. Mesmo que essas máscaras não sejam eficazes, é uma forma deles diminuírem a irritação, né, desses gases, dessa poluição entrando na via respiratória, e no olho, infelizmente, os caras não têm como. Mas, enfim, o que acontece? Quando a empresa começa a pandemia dizendo que proíbe a utilização de máscara, já havia, e é importante que as pessoas saibam disso, e já havia indicação do Ministério da Saúde, por incrível que pareça, o Ministério da Saúde, no início, tirando uma derrapada que deixou a critério dos médicos questões de medicamentos fora e eu não vou falar nome de medicamento aqui, não. Eu me recuso, porque eu acho que, assim, a gente já sabe que medicamentos, não existem medicamentos específicos, existem medicamentos para tratar doenças graves. A Covid é uma doença grave, quando se interna, você vai usar todo o arsenal terapêutico que a gente tem para tratar essa doença. Ponto. Ninguém tem que saber qual é o tratamento, como ninguém sabe qual é a cirurgia, quer dizer, tirando, eu quebrei um osso, eu vou unir esse osso. Eu tenho uma infecção respiratória por bactéria, eu vou usar determinado antibiótico. Então, é isso. Não existe pré-tratamento, ninguém usa medicamento sem ter sinais ou sintomas. É a primeira questão que a gente tem que ter, e a Petrobras hoje passa a colocar em suas receituários médicos, e eu não sei por quê, porque não é papel da medicina do trabalho isso, muito menos da medicina mesmo de resgate. A medicina de resgate resgata uma pessoa que está numa emergência, leva ela para uma unidade hospitalar, e a unidade hospitalar assume a responsabilidade e a assistência dessa pessoa, e vai fazer todo o tratamento devido a ela. Então, assim, não cabe à medicina do trabalho de uma empresa, em especial da indústria do petróleo, da Petrobras, prescrever remédios, principalmente quando esses remédios são ineficazes. E aí a gente começa a se perguntar aonde nós chegamos. No começo, diz que a máscara cria pânico. Depois, distribui máscara ineficaz, ineficiente, que não serve para nada. Que eu chamava, vocês me desculpem, mas eu chamava de pornomáscara, porque você via todo o rosto da pessoa, era uma máscara transparente, se você colocasse um spray de longe, ela passava e passava muito para o outro lado. Então, quer dizer, ela não tinha barreira mecânica nenhuma. Com o tempo, passou-se a distribuir uma máscara cirúrgica, que, dependendo da situação, enfim, é melhor ou pior, tem várias máscaras cirúrgicas, e nisso a Petrobras, assim, embarreirando a participação dos trabalhadores.
Sindicatos não podem contribuir nem participar da discussão de uma política para diminuir os casos de Covid ou para dizer de que forma a abordagem deve ser feita para esses casos. Então, a empresa monta uma equipe operacional de resposta, é bonito, até porque ela ganha ponto, ela aparece no mundo dizendo que ela é de ponta. Ela é de ponta numa pesquisa, num desenvolvimento de tirar petróleo e gás do outro mundo, mas ela é de ponta em explorar aqueles que estão, né, produzindo esse petróleo e gás da forma mais perversa que se tem, aumentando jornadas de trabalho, dizendo que quem não quiser tem o direito de não querer e nunca mais embarca. Então, olha só quanta democracia. Não atendendo essas pessoas sob alegação de risco e alegando que existia uma legislação que permitia que não se passasse os exames médicos periódicos durante a época de pandemia. É mentira, porque ali estava bem escrito, salvo se o responsável técnico entender que é importante, e aí eu fico pensando, que responsável técnico não entende que é importante saber que pessoas que tiveram doenças precisam, uma doença respiratória, uma doença com repercussões neurológicas, com uma série de repercussões multissistêmicas, não precisa de um exame antes de voltar ao trabalho, num trabalho em que ele vai ter uma sobrecarga muito grande. Aí, de novo, física e psíquica. Então, a gente tem dois elementos em que as pessoas foram jogadas ao léu, hoje voltam a ter os exames periódicos com 1 ano, né, enfim, de prazo entre as coisas, entre o último e os atuais, né, enfim. Mas, em nenhum momento, era proibido fazer exame em todos os trabalhadores da indústria do petróleo. Utilizou-se uma artimanha dizendo, já que tem risco, se o médico se paramentar, se o enfermeiro se paramentar, é o que as pessoas faziam nos atendimentos ambulatoriais, é o que as pessoas continuaram fazendo, porque a gente não tem só Covid, a gente tem hipertensão, tem diabetes, tem uma série de doenças que precisam continuar sendo acompanhadas nos centros de saúde, nas policlínicas de saúde, então você se paramenta e continua usando. Da mesma forma, deveria ter acontecido com a Petrobras e com a indústria do petróleo, né? Todas as outras que estão nessa indústria. Mas não ocorreu. Então, a gente tem, assim, primeiro, uma negação que aquilo é grave, segundo, um exagero dizendo que aquilo ali vai gerar pânico, terceiro, o descumprimento, por exemplo, ninguém cumpre isolamento, se entra num ônibus para ir para... A gente esteve lá na Reduc com o Luciano, com o pessoal lá, enfim. E aí, assim, da porta para dentro, era impressionante durante um tempo, né, a adoção de testagem para as pessoas. O problema é que, para chegar na porta, o cara vinha no ônibus e tinha gente sendo cuspida pela janela, a maior parte sem máscara, e aí vem a questão, é uma doença do trabalho? Ela é uma doença do trabalho, não porque o trabalho a ocasiona, porque o trabalho obriga que essa pessoa pegue, sim, esse ônibus, do mesmo jeito que a gente tem esse trajeto. Então, para mim, eu não tenho problema com isso. Brigar por isso é uma grande briga, mas é uma briga do bem, é uma briga saudável que deve ser feita. E dentro, porque senão é assim, todos que não trabalham embarcados não teriam nexo, que é isso que eles dizem. Mas hoje não tem nem quem embarca e não tem nem quem está em refinarias ou em terminais, ou, enfim, ou em unidades de tratamento de gás e petróleo. Só que essas pessoas transitam durante 6 dias, aqueles que têm carro diminuem o risco, os que não têm, que é uma grande maioria, vão pegar o transporte coletivo, que diminuiu muito, por políticas de gestores públicos que permitiram a diminuição. Aqui no Rio de Janeiro, você não tem mais o mesmo número de metrô, não tem mais o mesmo número de ônibus, não tem mais o mesmo número de barca. Em alguns lugares não tem nem mais barca a determinados períodos para trazer as pessoas numa região metropolitana que sempre transitou. As pessoas transitam entre as cidades. Então, assim, o que acontece num congresso que a gente quer discutir saúde? É dizer assim, ó, se eu estou no estado de emergência de saúde pública, eu tenho o direito de saber quais são os meus riscos. Se até então eu mal sabia meus riscos químicos e físicos, né, inerentes à produção de óleo e gás, porque é isso. Durante muito tempo, quando muito, eu tenho risco de ruído. Mas como esse ruído tem equipamento de proteção, não tem mais risco nenhum, que ele está controlado. Era essa a lógica da empresa. Hoje, em alguns setores da empresa, começou a ficar uma coisa meio parcial, você começa a ter inserido outros riscos, por incrível que pareça, os riscos químicos não eram inseridos. Mas quando são,
entram num esquema de que tudo é limite de tolerância. Existe uma substância no petróleo chamada benzeno, que é cancerígeno para o ser humano, comprovadamente, não é uma suposição, não. Do mesmo jeito que o Covid, o SARS-CoV-2, é um vírus com uma disseminação muito grande, e essas variantes, cada vez mais que têm chegado, são de disseminação maior, tem vindo com disseminação maior, a última indiana. É preocupante, inclusive, para que vocês saibam, a indiana já é disseminação comunitária, já teve o primeiro caso descrito. Ah, mas por que só teve agora o primeiro caso restrito? Se lá no Maranhão os caras chegaram aos pescadores, se o camarada que foi parar em Campos também chegou, todo mundo de fora. Porque não se faz teste genômico para saber qual é a tipagem desse vírus. E aí fala-se muito e o gestor público pratica pouco. A gente só controla uma epidemia se adota as boas práticas. A vacina é uma dessas boas práticas, e a gente está com todos os problemas do mundo que a gente está vendo, e a categoria do petróleo foi deixada para último, e, assim, a pergunta que não cala é por quê? Eu acho que, assim, de alguma forma, a gente tem que fazer uma meia-culpa dizendo assim, caramba, se eu não faço uma greve pela saúde, uma greve sanitária, como foi proposta, porque eu tenho medo de perder meu emprego, mas eu não tenho medo de perder a vida. E eu falo isso muito tranquilamente, porque eu já fiz greves como médico, já tive lá meus processos administrativos, mas assim, ou a gente assume nossas responsabilidades, não só como cidadão, mas como trabalhador, para dizer assim, o que eu tenho que fazer para evitar que eu me contamine, que eu contamine minha família e meus amigos. É isso, e meus companheiros de trabalho. Então, a partir dessa lógica, você tem que adotar todas as medidas. Vai de lavar a mão, usar álcool gel, e álcool gel, para quem está numa indústria do petróleo, tem que tomar cuidado, que o companheiro outro dia passou álcool gel como tinha que passar e flambou numa história que ele pegou metal com metal, fez faísca e ele se queimou. Ah, mas foi ato inseguro. Não é ato inseguro. Ninguém está acostumado a usar determinadas medidas preventivas que nunca foram usadas. Se hoje, porque se isso fosse verdade, nenhum profissional de saúde adoeceria. Tirando os que entubam, ninguém podia adoecer, e a gente adoece, porque chega uma hora que ninguém aguenta ficar com uma máscara no UTI, vai tomar água, porque ele tem que tomar água, tem que ir no banheiro fazer pipi, e aí, nesse momento ele tira a máscara, e é o momento que, de alguma forma, ele se contamina junto com as pessoas. E isso são contaminações oriundas do trabalho, dessa organização de trabalho que a gente tem. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber, por exemplo, muito se fala com relação, e mesmo gestores públicos hoje virou moda. Eu tenho atendimento pós-Covid. Cara pálida, me diz onde tem. A UERJ está falando, que é onde que eu trabalho, mas ela está falando que tem, ela não tem. Ela está construindo. Só que para você que está aí, né, do outro lado, eu quero me inscrever. Né? Se estão dizendo que tem, Niterói está dizendo que tem. Aí eu falo para ele, para de falar esse tipo de coisa. A gente mal tem fisioterapia se eu torcer o pé. Que é importante que eu faça a fisioterapia, mas se eu mal tenho uma coisa que é muito simples, essas coisas mais sofisticadas, que são sequelas de muita gente multissistêmicas, cardiovascular, neurológica, não é uma questão, o SARA está oferecendo vagas, né? Só que o SARA é uma rede privada que está fazendo estudo e que tem seu limite de número de pessoas, mas é uma das estruturas mais de ponta que existe nessa área. Mas eu digo assim, o que essas empresas estão negociando com gestores com relação a pós-Covid, de que forma eles estão examinando todos que tiveram Covid. Durante um tempo, todo mundo voltava, 10 dias, vai embora, volta, não tem nada. Hoje, 11% da população é assintomática. Acabaram de fazer um estudo, a Fiocruz, se não me engano, foi na Bahia. E se detectou gente passando em praça. Quer dizer, você, se te interessa fazer um teste molecular para saber se é portador do vírus, 11% de 1.600 quase pessoas, 1.500 e pouco, testaram positivo para Covid sem nenhum sintoma. Essas pessoas são uma bomba ambulante a nível de disseminação. Então, é isso. Para você segurar uma epidemia, você tem que testar, e não parar de testar. Não existe essa história que a Petrobras criou. Se eu adoeci, eu estou imune por 90 dias. Bolso de algum... Não é o mágico de anos, era mais lúdico, né? Vem de uma estrutura de capatazia, quer dizer, como é que eu volto com essas pessoas para o trabalho o mais rápido possível. Isso vem acontecendo com a saúde também.
pessoas que não estão sintomáticas, eles estão voltando para o CTI com 7 dias ou com 10, e às vezes eles estão começando a iniciar o período deles infeccioso, e aí quando eles voltarem, é que eles vão abrir um quadro clínico, enfim, aí que eles contaminam todo mundo, que ele tem que trocar de roupa, com todo mundo trocando de roupa, enfim. Olha a lógica que é utilizada para os trabalhadores, né? Os trabalhadores não estão a serviço de um capataz ou a serviço de gente responsável, eles têm que estar a serviço de uma estrutura maior, mas com respeito a eles. Eu acho que é isso. A gente tem o direito à informação, o direito a ser avaliado, a ser acolhido e a debater o que está acontecendo nas unidades de trabalho. É um acidente? Vamos discutir o acidente. Teve caso de Covid? Quem é a pessoa com caso de Covid? Qual é o setor? Quem teve? Quem eram os contactantes dele? Que é isso. Você só vai conseguir segurar qualquer um que teve filho, ou que tem filho pequeno, sabe que se tiver um caso de meningite no colégio, todos os pais daquela turma e de outras turmas que, eventualmente, esse aluno, né, essa criança, teve contato, vão ser contactados e vão pedir que levem eles ou a um centro de saúde ou ao médico pediatra que eles têm para poder checar se está tudo bem. É isso. É assim que a gente propõe e que a gente consegue fazer com que essa pandemia diminuísse. Ao contrário, como nada disso foi adotado no tempo certo, hoje as vacinas estão começando, a gente tem ainda muito pouco, quer dizer, a gente tem 11,52, né, o dado de ontem, de pessoas totalmente vacinadas, que é isso. Só vale quando você está totalmente vacinado. Então, a importância de se cumprir as 2 etapas de vacinação. Mas as 2 etapas são importantes se a gente tiver uma outra figura, que é a diminuição de casos e a diminuição de mortes. Hoje a gente está tendo aumento de casos e aumento de mortes. Então, assim, e aí você vê o prefeito do Rio, governador de aqui, governador de acolá, inclusive. Mas o Rio é bem servido, tem um presidente, um governador e um prefeito que realmente eles estão preocupados que o carnaval vai ser em outubro. Eu gostaria que a gente tivesse vacinado todos em outubro e que tivesse começando a cair, mas pelo que tudo indica, o Nicoleles outro dia falou que é um grande neurocientista que o Brasil tem, que mora fora, mas que agora está aqui no Brasil. Ele falou assim, é importante a gente ter dado. Em menos de 6 meses, o Brasil já tem o número de mortes totais que teve o ano passado inteiro, por todas as doenças. Só que, assim, nesse ano, dos 500 mil óbitos que a gente teve pela Covid, e nossos, né, sinceros respeitos a todos, 300 mil foram esse ano. Então, olha só, esse ano é um ano bombástico. Se a gente achou que a gente adotou todas aquelas medidas no ano passado, de restrição, de isolamento, de lockdown, hoje não se fala mais lockdown, está proibida essa palavra, mas os prefeitos que fizeram, tiveram, Araraquara, você vê pontualmente, todo mundo que fez, conseguiu regredir o número de casos e o número de óbitos. Então, assim, eu não sei até quando vai se ficar brincando disso. Eu acho que os conselhos nacionais, secretários, têm que parar e começar a decidir até onde eles não vão atuar tirando medidas, dizendo assim, é o momento de que se eu tenho aqui, se eu estou falando de Macaé e Campos, mas é muito longe. É longe se você não pensar que Macaé e Campos transita. Duque de Caxias e Rio de Janeiro. É longe se você não pensar que todo mundo, né? Muita gente mora no Rio, vai trabalhar em Duque de Caxias e vice-versa. Então, assim, eu tenho hoje a estrutura de metrópole, quer dizer, dessas regiões administrativas, em que as pessoas transitam, e essa coisa de transitar 60, 80, ou mesmo 100 e poucos quilômetros, a própria empresa Petrobras solta ônibus para as pessoas saírem de Campos e Macaé e trabalhar em outra cidade, por questões de interesse, é isso. Mas as pessoas têm, nessa jornada deles, ainda mais o transporte de longas distâncias. Então, eu acho que, assim, hoje, a grande questão para ser discutida é essa. De que forma eu fui respeitado durante toda essa pandemia? De que forma eu me indignei durante toda essa pandemia? Porque, assim, eu posso dizer assim, morreram. Sim, morreram porque eu talvez tenha tido sorte que não morreu ninguém perto de mim. Mas se morreram, tem uma propaganda que no início falava assim, quantas mortes por Covid são aceitáveis? Aí o camarada falava, talvez 100, talvez 20, e o cara bota 20 cabras da família dele lá. Que tal se for esses 20 cabras aqui da tua família? Você está pensando na família dos outros. Então, assim, ou a gente começa a pensar numa forma
porque Oswaldo Cruz, numa questão de saúde pública, e é importante dizer, quando Oswaldo Cruz descobriu algumas questões ligadas a doenças que matavam, que eram ligadas, né, a mosquito, que davam febres, que dava, enfim, era malária, era febre amarela, era uma estrutura que o Rio de Janeiro não podia receber navio e o Brasil precisava crescer, mas ele nunca deixou de dizer que, a gente consegue matar os mosquitos, controlar esses mosquitos, mas a questão é o seguinte, o trabalhador que está trabalhando no porto, isso ele falava, e não era o papel dele. Quando eu digo não era o papel, ele não tinha essa especialidade na época, mas ele tinha visão. Esse cara não pode comer debaixo do sol e da chuva, estar exposto às intempéries, não ter um banheiro, que era a coisa mais beócia do mundo, e continuar trabalhando molhado, que para o petroleiro, né, isso é a coisa mais normal do mundo, e a gente já viu pessoas apresentando em reuniões da CIPA o que seria um ato seguro de um camarada que foi eletrocutado, era um prestador de serviço, numa unidade de tratamento de gás, em que chovia muito, estava tudo era um barro só onde ele estava. Só que aconteceu, todos os mecanismos de corte dessa estrutura estavam longe de todo mundo. E o camarada pisou em cima de um local que estava passando energia. Ele vai adivinhar que tem energia passando ali? Olha a loucura que a gente vive. Então, assim, ou a gente passa a discutir o que é risco real no trabalho, e risco real no trabalho, eu não estou preocupado se tem limite de tolerância em algumas coisas, porque aí eu cito sempre, a coisa mais beócia no mundo é definir que ruído pode causar perda auditiva. E aí eu digo para aqueles capatazes, a perda auditiva é o lucro, porque eu fico surdo, eu vou me virar. O problema é quando eu tenho zumbido e vertigem, que acompanham sempre a perda auditiva. Eu fico incapaz para a vida. Ou eu me suicido, ou eu mato alguém, porque eu vou ficar insuportável. Que é isso. Então, a gente fala o que interessa falar para os trabalhadores quando tem que passar todo. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que saber se o que já foi mais discutido, que é isso, o benzeno mata, o benzeno incapacita, a Covid, o SARS-CoV-2 também, e a gente não sabe o que vai acontecer se a gente continuar transitando do jeito que os petroleiros continuam transitando, mesmo que tiverem vacinados. Porque eu posso me reinfectar, porque é isso, eu vacinado não significa que eu não possa me reinfectar. A ideia é que eu consiga ter uma barreira que me segure a gravidade da doença. Isso é de extrema importância. Se eu não for para uma UTI, ou se eu for para um hospital, e não, né? Quer dizer, ou eu nem vá para um hospital, é essa a finalidade da vacina. Ela não é uma vacina para dizer assim, você está imune ao vírus. Não. A maior parte das nossas vacinas, tirando a polio, todas minimizam quadros graves de doença. E todos nós a tomamos, e não tem essa discussão irresponsável de presidentes e terraplanistas dizendo que vacina mata, que máscara incomoda. Incomoda mais escutar a gente falando besteira e propalando, né, questões que podem matar mais brasileiros e brasileiras. Então, eu acho que, assim, num Congresso, a gente tem que se ater às questões da indústria do petróleo, mas que não estão dissociadas das questões maiores. Muitos têm falado dessa questão de vacina, mas eu vou pedir, vou fazer, vou mentir, não importa o que eles vão fazer. O que se entende, as estratégias que são feitas individualmente, aí é uma questão de cada um. Mas, assim, ao mentir, hoje tem casos de médicos que tinham tomado a Coronavac e acharam que ela era uma vacina menor. É uma vacina tão grande quanto as outras, para a finalidade que a gente quer dessas vacinas, só que o mercado farmacêutico faz propaganda mais de uma do que de outra. Nesse sentido, esses indivíduos foram lá e tomaram a famosa Pfizer, que é a tchan-tchan-tchan, é a Talibã das vacinas. Não é, está cheio de gente com efeito colateral com Pfizer, está cheio de gente também cheio, enfim. Tem pessoas, então, mas assim, o que eu já estudei, o que eu já vi de todas as vacinas dando efeito colateral? A questão é, todas elas têm algum efeito colateral, mas elas têm uma coisa do bem. Elas criam uma barreira para a gente. Então, a gente tem que tomar 2 vacinas, a não ser a da Janssen, que não está aqui no Brasil ainda, que é uma só, mas todas elas são 2 vacinas, e devem ser aplicadas, e ninguém pode rejeitar uma vacina, porque todas elas vieram e são bem qualificadas, eficientes e eficazes. Eu acho assim, é isso que vocês têm que estar discutindo, principalmente numa empresa que está sendo vendida, e os caras estão querendo vender, já estão vendendo a preço de banana, porque se eu deixo uma plataforma
deteriorar, se eu deixo uma refinaria deteriorar, com o tempo, eu vou vender aquilo, é um carro estragado, vai valer muito menos que um carro mantido. Então, assim, qual é a estratégia desse governo com relação a essa empresa? E de que forma que o povo brasileiro que viabilizou essa empresa enquanto uma grande estatal pode dar uma resposta a esse tipo de estratégia? E vocês, enquanto trabalhadores, que são as figuras que produzem tudo, que são a chave mestra dessa empresa. Porque é isso, sem vocês ela não existe. Então, eu acho que vocês têm que pensar qual é, né, que valor que cada um tem, e que, para que esse valor continue existindo, tem que ter saúde. Depois que morreu, depois que ficou com sequela, não tem problema nenhum, eles vão te substituir por outro. Então, a ideia é que você não adoeça, não fique com sequela. Que medidas devem ser tomadas para isso? Questionem sempre, conversem com médicos e com enfermeiros, com todos que são ligados a engenheiros, técnicos de segurança, enfim, e exijam, quer dizer, alguém que está embarcado há 14 dias, hoje com essa história de aumento de jornada, né? E não consideram que é uma doença profissional, é no mínimo perverso, não é um equívoco. Então, assim, eu acho que vocês têm esse direito de saber e de ver que medidas vão ser tomadas, porque, assim, você, enquanto indivíduo, o sindicato pode encaminhar todas as lutas possíveis, mas, em alguns casos, se ele fizer a CAT de vocês serão demitidos ou retirados da plataforma, porque é isso que acontece. Qualquer militante, a primeira coisa que acontece é como é que eu seguro esse militante ou outros. Eu tiro o salário, eu tiro a possibilidade de ele continuar num status maior, não só técnico, como econômico. Então, acho que é isso. Hoje a gente está vivendo uma situação que continuamos como nunca, pior do que nunca, aliás, no estado de emergência de saúde pública, não podemos abrir nada que permita esse vírus se alastrar mais ainda. Temos que exigir, sim, de gestores os testes genômicos, dos empresários que eles façam os testes moleculares. Tudo bem, o teste do antígeno que o Luciano tinha falado. E é interessante a gente pegar o teste do antígeno, é bom, é ruim? Ele é melhor que o teste rápido. O problema é que ele tem que ser feito a cada 3 dias. Tecnicamente, ele não é um teste, você pode fazer semanal? Pode, mas a proposta de quem o criou para que você não incorra em nenhum erro, ele vai ter que ser feito a cada 3 dias. É incômodo? Hoje, o futebol maldito, e eu falo futebol maldito, porque eu nunca tive tanta raiva do futebol como hoje em dia. Olha que eu gostava de futebol. Mas quando você volta um campeonato, e aí você tem um campeonato aqui no Brasil, em que começou com 40 e poucos testando positivo, e hoje já são 170 e poucos, enquanto ninguém tiver problema, não tem nada. Aí no jornal vem escrito, não, mas a maior parte é terceirizado. Não são as equipes. Eu falei, sim, mas as equipes precisam de apoio, precisam de limpeza, precisam de comida, senão eles não jogam bola. Se ninguém fizer comida para eles, ninguém joga bola. Se não tiver água, não tiver, né? Enfim, não tiver limpeza, higiene dos quartos, ninguém vai jogar bola. Então, eu digo assim, é o momento, sabe? Então, assim, o capital tem vencido a gente nessa história. Oi. Se você puder partir para a conclusão. Não, já estou concluindo. Eu acho que a ideia do debate é saber que saúde estão discutindo para que eu tenha, de que forma eu vou perpetuar minha saúde, de forma a eu poder me aposentar sem nenhum agravo maior a ela. É isso. Agradeço aqui o convite. Fico por aqui. Valeu, obrigado, doutor Ricardo. Eu vou passar a palavra para a gente fechar aqui a nossa live para o companheiro Alexandre, diretor do Norte Fluminense. Logo depois eu fecho e a gente conclui aqui. Vai lá, Alexandre. Faça aí as suas considerações, companheiro, finais. Não, assim, foi excelente, né, todas as exposições, é um tema complexo, né, que demandou muito mais tempo, né, do que a gente imaginava inicialmente. Eu vou ver se depois talvez a gente consiga colocar as falas separadamente, que aí o pessoal pode até assistir um pouco mais de cada vez, vamos ver o que o Taíde depois fala disso. E não sei se a doutora Liliane ou algum dos outros colegas têm alguma consideração final, né, que a gente viu aí
a dificuldade, né, na questão do direito, né? A gente viu muito exemplo ruim, não sei se tem algum exemplo bom de empresa que conseguiu reduzir a quantidade de casos, de contaminações, e mesmo agradecer aí aos nossos palestrantes aí, que foram muito boas as apresentações, com informações muito necessárias aí para formar o trabalhador e a trabalhadora que está assistindo. Ok, pessoal. Doutora Liliane, gostaria de dar uma palavrinha final? Queria falar só uma coisa, que depois das falas, né, da Daniela e do Ricardo, o que acontece? Nós, do Grupo Rede, estamos defendendo a vacinação por grupos. Então, isso, olha, se na plataforma X tem 80 trabalhadores, assim, 70% dos trabalhadores precisam ter as 2 doses de vacina e com período de 15 a 20 dias após a segunda dose, né, que a gente indica o início ao trabalho. Porque aí sim a gente vai ter a vacinação, né, assim, esqueci o nome lá da vacinação do grupo todo, que aí você vai ter 20% a 30%, mas vai ser uma dificuldade maior para a contaminação. Claro que tem todas as mutações, tem toda uma outra discussão, mas eu acho que essa vacinação por grupos, por conglomerados, está parecendo ser a melhor situação no momento, tá? É isso, e gostaria de agradecer, e qualquer coisa, qualquer pergunta, vocês podem me mandar que eu respondo também, tá bom? Abraço aí. Maravilha, obrigado, doutora Liliane. Doutora Daniele Mota, sua fala de despedida aí, e agradeço aí a tua participação. Então, aqui a minha fala final é só de agradecimento, né, por participar dessa mesa. Deixo um abraço e saudação a todos os petroleiros e petroleiras, e seguimos aí na caminhada. E a frase final, o conselho final é sempre, né, nessas demandas, comunique, porque o sindicato precisa do trabalhador, da voz do trabalhador nesse momento, até mesmo para poder externar, e o jurídico em especial, todos os jurídicos, todos os sindicatos, caso necessário, demandar as ações pertinentes a cada caso. É só isso, deixo um abraço a todos. Obrigado, doutora. Doutor Ricardo, sua fala aí final, companheiro. Bem rápido agora. Cuidem-se de todos, vacinem-se. Se alguém tiver dúvida com relação, eu sou portador de alguma doença, converse com seus médicos, que eles sabem o que encaminhar. Então, assim, tenho câncer, não importa, doença autoimune, conversem com eles, que aí você tem como se enquadrar, e dentro do Plano Nacional também tem como enquadrar. Cuidem-se todos, bom congrenfe, saúde para todo mundo. Ok, doutor Ricardo. Então, eu finalizo a live agradecendo a todos os companheiros e companheiras aqui, o companheiro Alexandre, doutora Liliane da Fiocruz, doutora Daniele, do Jurídico do Sindicato Caxias, doutor Ricardo, e agradeço você, companheiro e companheira, que assistindo essa live e está absorvendo essas informações tão fundamentais. Conhecimento é poder, nos protege, preserva nossas vidas, e é fundamental estar compartilhando também esse vídeo para todos e todas terem os esclarecimentos que são fundamentais, né? Como o doutor Ricardo falou, a questão da pandemia, muito do que está acontecendo é por conta da desinformação, né, do negacionismo, as fake news, e esse momento que a gente está tentando colocar aqui é justamente para desconstruir toda essa falácia em relação ao uso da máscara, que é fundamental, como o doutor falou, né? A máscara PFF2 já se mostrou a máscara eficiente para proteger a população brasileira. O distanciamento seguro, vamos manter o distanciamento seguro, higienização das mãos constante, e a gente gritar bem alto, fora Bolsonaro. Infelizmente, por conta desse momento, a gente tem feito, sim, mobilizações de rua, porque, infelizmente, a gente tem um verme que está sendo muito poderoso e está vitimando, tirando vidas todo dia. Infelizmente, as contagens de mortos estão sendo diárias por conta
dessa política genocida que vem sendo colocada. Então, meu muito obrigado a todos que se mantiveram até agora aqui na nossa live. Vamos manter até amanhã o congresso, né, o Comperj, o segundo Comperj, que é a unidade dos trabalhadores e trabalhadoras com seus sindicatos fupistas, e vamos seguir na luta, protegendo não só a gente, nossos familiares, mas a companheirada, lado a lado, de forma segura, tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima. Forte abraço.